Eu me perguntava, Deus, o que é esse vazio? O que está acontecendo comigo? Às vezes eu conversava com a minha mãe, com algumas amigas. A minha mãe sempre falava, você está reclamando de barriga cheia. E eu realmente parava e falava, Senhor, eu estou reclamando de barriga cheia. E eu falava, o que está acontecendo? Eu estava ficando com medo de entrar em depressão. Eu tive depressão, de voltar com a depressão. Eu comecei a questionar, Senhor. Para você ter uma ideia, eu me converti em 2022. Em março de 2022 era a minha formatura. Formatura Direito, 5 anos. Meu marido fez de tudo para mim ter ali o vestido que eu queria, a festa do jeito que eu queria. E eu não estava feliz. Nossa. E na hora que eu subi lá, que a gente passa lá no palco, aquelas músicas, e eu queria chorar. Eu falava, Deus, eu tenho que rir. Hoje é o meu momento. Poxa, eu me formei. 5 anos esperando para viver o ápice. Chegar lá. E eu não estava feliz, eu estava num vazio tão grande. Eu falava, por quê? Por quê? O que está acontecendo? Hoje eu entendo que até o silêncio de Deus é a resposta. Sim. Mas antes eu não entendi. E eu comecei a me revoltar, porque Deus não me respondia. Isso foi em março de 2022. Em abril de 2022, Semana Santa. Semana Santa, especificamente Quinta-feira Santa. Eu estava estudando, porque eu estava envolvida uma pós-graduação em Direito do Trabalho e Processo de Trabalho, e ainda uma especialização em Auditoria Trabalhista. Então eu estava com aquela pilha de livro, estudando, concentrada ali. Daqui a pouco começou aquele incômodo do Espírito Santo, né? Aquela coisa que ele vai incomodando. Vai na vigília pascal. E foi coisa na minha cabeça, né? Vai na vigília, vai. Eu parei e falei, Senhor, é o Senhor falando comigo? Porque se é o Senhor, né? Eu tô te questionando há meses, aí o Senhor me diz, vai na vigília? Por acaso, lá na vigília, o senhor vai falar comigo? Porque o senhor falar comigo, ok. Se não... E foi aquele incômodo, eu falei, meu Deus, eu preciso estudar. Falei, Senhor, eu vou. Ok. Continuou um incômodo. Chama seu esposo. Eu falei, meu Deus. Falei, olha, isso é pedir demais. Porque eu tenho que levar ele à força para a igreja, imagina, né? Na vigília, que hora que era? Vigília pascal, mas a gente ia passar a noite na igreja. E eu liguei pro meu esposo e ele falou assim, eu esqueci de te falar, esse ano eu quero ir. Olha só. Deus já estava trabalhando na coração dele. Aí eu falei, também. Deus, o que o senhor está me aprontando, Jesus? O que o senhor está me aprontando? Mas como eu falei, a gente via no raso. Então a gente combinou de ir na vigília, mas em vez de ir na missa de lava-pés e já ficar para a vigília... Foram só na vigília. Aí eu falei, eu tô cansada, estudei a tarde inteira, você também vai estar cansada depois do trabalho, vamos dar uma dormidinha até umas 11? Depois nós vamos. Aí depois a gente sai daqui umas 15 para meia-noite, e meia-noite a gente vai. E a gente chegou meia-noite na igreja, queria que a igreja estivesse aberta, né? E pós-pandemia ainda, né? Mas ele falou para mim, liga antes para ver se vai ter. Eu falei, não, liguei, vai ter, ok. Chegamos lá, igreja de São Sebastião. Olha o tamanho da igreja, né? Distância do portão para a igreja. E a igreja, o portão fechado. Eu via que tinha pessoas lá dentro, via que a luz estava acesa, tinha carros lá fora, mas o portão fechado. E eu lá comecei a gritar, né? A bater palma. Ô, de casa, tem alguém? E gritar. E nada. Giovanni, você acha que vão te ouvir? Não vão te ouvir, vamos embora, entre no carro. Falei, não. Falei, o portão do outro lado talvez seja aberto. A gente deu a volta, né? Olha toda a volta que a gente fez na São Sebastião. Chegamos lá, portão fechado. E mais longe ainda da distância da igreja do outro portão que eu tava. A Ivani falou, vamos embora. Falei, não. Se eu vim até aqui agora... Falei, vamos lá, de volta. Ele me obedeceu, porque naquela época eu não era submissa a ele, aí ele me obedecia. Vamos. A autoridade lá naquela época era eu, hoje não. Hoje ele é a autoridade na minha casa. Falei, não, pare lá na frente e desci. E dele gritar, bater palma. Giovanni falou, já que daqui a pouco eu vou chamar a polícia. As pessoas, né, as casas ali. Ele falou, entre, tá perigoso, olha a hora. Isso já era meia-noite e pouquinho. Olha a hora. Aí eu olhei para aquela igreja e falei, Senhor,
Eu sei que eu não sou digna de estar aqui. Até me emociona. Mas se foi o senhor que falou comigo, o senhor abre esse portão agora. Só falei portão. Abriu. Uma irmã abriu a porta da igreja, me viu lá e abriu o portão. Depois eu fui descobrir, a gente conversando, que a Mirtz, né? A Mirtz, abraço pra Mirtz, né? Uma benção, Mirtz. A Carol, filha da Mirtz, a Mirtz que tava com frio ela tinha trazido uma pantufa. Só que disse que ela não tava com frio, mas ela falava, vai no carro pegar a pantufa. E aquilo vai no carro, pega a pantufa. Ela falou, meu Deus do céu, Senhor, se eu não pegar essa pantufa, eu não vou conseguir fazer a minha oração. Prestar atenção, né? Ele falou pra Carol, vai lá no carro pegar a pantufa. Na hora que ela foi pegar a pantufa, ela me viu e abriu o portão. Meu Deus, Deus me chama de pantufa até hoje. Ela chama de pantufa até hoje. Deus usa de todos os meios, né? As minhas pantufas, né, ela chama. Olha só. Enquanto ela toma água, eu queria convidar você, ó, tá maravilhoso. Compartilha essa live, olha. Compartilhe esse testemunho, meus irmãos, que tá muito bonito. Tem mais pessoas precisam ouvir, né? Exatamente. Como Deus é maravilhoso e Ele usa de todos os meios, né? Então, como Deus ele age na nossa vida, né? Age. Então, aqui o pessoal, eu vou falar aqui umas pessoas que estão assistindo aqui, ó. Mirtz Brizola, conhece ou não? Olá, Mirtz. Um abraço, Mirtz. A Mirtz, na minha vida, Mirtz. particularmente, ela é uma bênção também, sabe? Pra mim também. Eu tive um processo que eu vivi há um tempo atrás, que poucas pessoas me apoiaram aqui em Ponta Grossa, e ela foi uma das únicas, sabe? Que abraçou a causa junto comigo. Olha que benção. Entendeu? Então tem uma gratidão enorme por ela, né? Um abraço, Mirtz, né? Uma gratidão enorme por ela, né? Por ela ter tido a coragem, né? Exatamente. De assumir essa bronca aí, né? Que nem diz junto comigo, né? A Jaqueline Pepe também, que é a minha amiga, que tá aí firme e forte. Júnior M. Castro. Cunhado? Olha que bênção. A Madalena Stacheski. A Helena Scheffer. Elisane Scheffer. A Ariane Santos, que é minha esposa, né? Gente boa. Aqui tem a Geraldina de Castro Rodrigues. Também conhecida. Aí o povo parente, tá tudo em peso aí, vendo o testemunho, né? Os Castro estão. Que bênção de Deus, né? Então um abraço para todo o povo de Castro, lá no Antônio. O povo de Castro e o sobrenome Castro. E o sobrenome Castro então, também, olha só que bênção, e né? os Castro. Então, tem o Antônio lá de Castro, né? Que é um grande amigo, né? O marido da Rose, gente boa demais. Rose. Sempre estão acompanhando aqui também. Então, minha irmã, antes de você continuar, eu queria só te falar aqui, ó. Às vezes eu vou dar uma olhadinha aqui no celular, mas você pode ficar tranquila, continua falando que o povo tá ouvindo, normal, né? É só pra me acompanhar o pessoal aqui que tá mandando mensagem, então não precisa ficar achando, o cara não tá prestando atenção no que eu tô falando, né? Quando quiser falar com as pessoas, pra essa câmera isso, aqui, você olha direto aqui e manda fogo nesse povo aí. Ok. Tá certo? Um abraço, meus irmãos. O JJ Móveis, esse é meu amigo Josney. Deus abençoe, Josney. Um abraço pra comadre aí também, né? Estão todos aí acompanhando, que bênção, né? Esse povo sempre fiel aqui junto, né? Ele falou, belo testemunho. Vai que vai, Luciano Guerreiro, diz ele. Então era do Grupo Imaculada, né? Onde eu tive a minha experiência com Jesus também, né? Ó, há 18 anos atrás também, né? Que benção. Então, vai lá, minha irmã, desculpa eu te incomodar e mande fogo nesse povo aí. Então, entrei na igreja, sentei ali, eu levei um... Aí começou. Chacoalhão. Sabe o diálogo entre Jesus e Pedro? Pedro, tu me amas? Nossa. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Porém, para Pedro, foram 3 vezes. Para mim... Você é mais teimosinha que Pedro um pouco, é? Para mim foram vários. E... Deixa eu ver se eu consigo contar. É emocionante. Para mim, né? Começou, já que tu me amas, já que tu me amas, já que tu me amas. E eu amo, eu te amo. Eu tenho uma oração que eu oro desde pequena. Eu falava assim, te amo, te adoro, mais que tudo e mais que todos, sobretudo e sobre todos. Não sei onde que eu ouvi isso ou se eu li. Eu oro desde criança. Gravou assim. Isso e ficou a oração. Aí eu falava isso para ele ali. Eu te amo mais que tudo, mais que todos, sobretudo, sobre todos. E ele continuava. Tu me amas. Chegou uma hora que eu falei, senhor, o senhor está querendo insinuar que eu não te amo? Não é possível. Sabe que eu estou entendendo direito? E realmente eu falei, eu não estou entendendo. E ali já choro, muito choro. Eu não estou entendendo. Eu não te amo. Eu não estou entendendo. Me explique. Eu tenho dislexia. Meu raciocínio é lento. E aí ele mudou.
larga tudo e me segue. Pra você entender mesmo. Larga tudo e me segue. E ali começou a minha briga com ele. Não, tudo não. Tudo não. Eu posso largar algumas coisas, mas tudo não, Senhor. Por que tudo? Larga tudo e me segue. E ali eu já comecei a ficar com medo. Falei, poxa vida. E eu já tive uma experiência no convento. É uma longa história que se eu contar aqui a gente vai... Então assim, fica para um outro. Fiquei 1 ano no convento, antes de casar, né? Tive uma experiência no convento. Falei, Senhor, o Senhor tá querendo que eu volte pro convento? Eu tô casada, não tô na igreja, mas tô casada. E aquilo larga tudo e me segue. Que a gente acha, né? Quando a gente não tem muito, assim, a gente acha que tem que virar padre, virar freira, né? Exatamente. Aí eu falei, Senhor, como que você quer que eu vire freira? Eu acabei de me formar, eu tenho um futuro. Eu não quero nesse momento. Não quero, eu tô casada. Tanto que em mês de agosto, eu nunca ia na igreja. Mês de agosto eu não pisava na igreja, porque é o mês das vocações, e eu sempre senti o chamado. Olha só. Hoje eu entendo que talvez não era mais pra vida religiosa. Sim. Mas eu sentia, eu não queria. Eu falava, não. Melhor não ir lá, né? Não vou. Mês de agosto eu não entrava na igreja. Olha. Resistindo até onde pôde, né? Até. E ali larga tudo. E eu falava, por quê? Por que as coisas têm que ser como o Senhor quer? Por que não pode ser como eu quero? Por que eu não posso te amar e viver a minha vida? E eu querendo dialogar com ele. O Senhor não me dá o livre-arbítrio? E ali aquele choro e eu brigando. Ele ficar me chamando, hein? E eu brigando. O Senhor me dá o livre-arbítrio? Então, por que eu não posso viver? Aí ele continuava, larga tudo e me segue, larga tudo e me segue, larga tudo e me segue. Eu falava, não quero largar tudo. Eu não estou disposta a largar tudo. E aquilo choro. E sabe aquela angústia, aquela... E eu falei, Senhor, por quê? Até eu conseguir entrar né, na consciência comigo mesma, entender, Senhor, os teus propósitos não são os mesmos que o meu. Por isso eu não quero. Nós temos propósitos diferentes. Eu sei que o teu propósito, o que o Senhor sonha para mim, não é o que eu sonho para mim. Olha só, né? E eu não quero. Aí, sincera. E choro. Aí Jesus falou, não quer, mas vai, né? Aí ele me fez resgatar desde a infância. Olha só. Desde a infância. Todos os traumas, até o momento atual. Eu também não vou entrar porque ia ser muito comprido. Mas ele me fez resgatar para me entender algumas coisas. O porquê que eu não confiava nele. E ali, a hora que eu entro, para me conhecer, né, como Santa Teresa d'Ávila, entra no castelo. Como diz Santa Teresa, tem pessoas, é um desatino pensar que poderíamos entrar no céu sem entrarmos em nós mesmos. Olha só, pessoal, que profundo isso. Então é loucura pensar que você pode entrar no céu sem você entrar em você mesmo. E ali foi um convite para mim entrar em mim. Só que como Santa Teresa d'Ávila vai dizer também, nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, a hora que você entra nesse castelo, você vai se deparar com aquelas muralhas lindas, com o mais belo que um castelo tem, porém você vai se deparar com você mesmo. Então, você vai se deparar com as suas mazelas, com suas misérias, com seus pecados. Santa Teresa d'Ávila vai dizer que as primeiras moradas, elas são cheias de víboras venenosas e vermes mal cheirosos. Ou seja, todo o meu orgulho é como um pântano, né? Ela diz como um pântano. Todo o meu orgulho, o meu ego, os meus pecados, o meu feminismo, tudo ali. Parece que eu dei de cara. Nossa. Né? O nosso ódio, o nosso rancor, as nossas mágoas. E a gente precisa passar. Santa Teresa d'Ávila vai dizer que lá nas quintas moradas não tem mais víboras. Aí é algumas lagartixas. Mas eu tava nas primeiras. Eu tava ali eu tava nas víboras. E esse convite me fez refletir muita coisa. E ali muito choro. Sei que chegou umas 6 horas da manhã, que era o horário já do ofício das trevas. Né? E eu falei, Senhor, eu não aguentava mais. De tudo que ele havia me resgatado, de tudo que ele havia me feito ver, eu já não aguentava aquela briga. Aí eu falei, eu entrego.
eu entrego. Eu digo que Sexta-feira Santa, né? Eu vivi a paixão. Olha só que coisa mais linda. Eu vivi a paixão. Eu falei, eu entrego. Cansei de brigar com o senhor. Eu entrego. Eu vou, então. A partir de hoje, eu faço tudo que o senhor mandar.